Muita gente acredita em Jesus, mas o problema é que, na prática, segue um Jesus que nunca existiu na Bíblia. Ao longo dos séculos, frases começaram a ser repetidas, ideias foram sendo aceitas sem verificação, e tradições passaram a ocupar o lugar do texto bíblico. O resultado é um Jesus familiar, confortável, que parece bíblico, mas que não corresponde ao que os evangelhos realmente dizem. Neste vídeo, vamos encarar isso com honestidade. Vamos analisar alguns dos mitos mais comuns que até cristãos acreditam sobre Jesus e comparar essas ideias diretamente com o texto bíblico, com calma, sem caricaturas e sem medo de deixar a Bíblia corrigir aquilo que a tradição distorceu. Primeiro mito: Jesus só se importava com a vida após a morte. Esse mito é muito comum quando o cristianismo é reduzido à ideia de aguentar a vida aqui para ganhar o céu depois. A imagem que surge é a de um Jesus quase desligado da realidade, preocupado apenas com o que acontece após a morte, enquanto o presente seria algo secundário ou descartável. Mas essa leitura simplesmente não combina com os evangelhos. É verdade que Jesus fala sobre vida eterna, ressurreição e destino final, mas é impossível ler os evangelhos com atenção e concluir que ele só falava de ir para o céu. A maior parte dos seus ensinos trata de como viver aqui e agora. Perdão, justiça, dinheiro, poder, relacionamentos, humildade, responsabilidade moral. Isso não é fuga da realidade. O centro da mensagem de Jesus é o reino de Deus, e esse reino não é apenas futuro. Jesus afirma que o reino já está entre nós. As parábolas mostram isso claramente. O reino cresce no presente, transforma pessoas, redefine valores e afeta escolhas concretas na vida diária. Ao mesmo tempo, Jesus nunca limita o reino apenas ao agora. Existe uma consumação futura, uma restauração completa. O erro está em separar essas duas dimensões. Para Jesus, não é agora ou depois, é agora e depois. Ele não veio apenas ensinar como morrer bem, mas como viver corretamente à luz da eternidade. Segundo mito, Jesus era frágil, passivo e emocionalmente fraco. A imagem popular de Jesus costuma ser essa: sempre calmo, sempre suave, quase etéreo. Um Jesus que fala baixo, nunca confronta ninguém, nunca levanta a voz e parece incapaz de impor autoridade. Em muitas representações artísticas, ele se parece mais com alguém frágil e impotente do que com o Messias apresentado nos evangelhos. E é exatamente esse o problema. Essa imagem não corresponde ao texto bíblico. Os evangelhos mostram um Jesus que enfrenta oposição constante. Ele é perseguido por líderes religiosos, acusado falsamente, testado publicamente, ridicularizado e, no fim, condenado à execução mais brutal do mundo antigo. E em nenhum desses momentos Jesus recua da sua missão, pede desculpas por dizer a verdade ou tenta suavizar sua mensagem para evitar conflito. Pelo contrário, quanto maior a pressão, mais clara e direta se torna a sua fala. Jesus demonstra compaixão, ele chora, se comove, se aproxima dos excluídos e toca quem ninguém queria tocar. Mas essa compaixão nunca aparece desligada de coragem. Ele confronta a hipocrisia religiosa sem medo, expulsa cambistas do templo, denuncia injustiças, desafia autoridades e assume publicamente as consequências disso. Esse não é alguém emocionalmente fraco, é alguém emocionalmente inteiro. O erro está em confundir mansidão com passividade. A mansidão bíblica não é a ausência de força, é força sob controle. É a capacidade de não reagir por impulso, mas agir com propósito. Jesus não era fraco demais para se impor. Ele era forte o suficiente para escolher quando falar, quando se calar, quando confrontar e quando suportar. Terceiro mito: Jesus era politicamente neutro em tudo. Esse mito geralmente nasce de uma confusão comum. Como Jesus não liderou uma revolução armada contra Roma, não tentou tomar o poder político e afirmou diante de Pilatos: "O meu reino não é deste mundo", e em outro momento: "Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus", muitos concluem que ele era neutro em tudo que envolvia questões sociais e políticas. Mas isso é confundir neutralidade política com silêncio moral. E Jesus nunca foi silencioso. Jesus não organizou um levante contra Roma, mas confrontou injustiças o tempo todo. Ele denunciou a exploração dos pobres, criticou líderes corruptos, expôs a hipocrisia religiosa e desafiou autoridades que oprimiam pessoas. Seus ensinos sobre dinheiro, autoridade, serviço e humildade colidem inevitavelmente com qualquer sistema humano que absolutiza o poder e despreza os fracos. Um exemplo claro disso aparece quando alguns fariseus alertam Jesus de que Herodes queria matá-lo. A resposta de Jesus não é cautelosa, diplomática ou neutra. Ele diz:
Vão dizer àquela raposa que continuarei a expulsar demônios e a curar hoje e amanhã. No contexto judaico, chamar alguém de raposa não era um comentário inofensivo, era uma denúncia moral. Raposas simbolizavam astúcia, corrupção e destruição silenciosa. Jesus não apenas ignora a ameaça de um governante, como o expõe publicamente com uma linguagem carregada de juízo ético. Isso deixa claro que Jesus não confundia submissão civil com aprovação moral. Ele não buscou cargos, não tentou governar, não levantou exércitos, mas também não suavizou palavras diante do poder. Quando líderes políticos ou religiosos se tornavam agentes de opressão, Jesus os confrontava diretamente, mesmo sabendo o custo disso. Quarto mito, Jesus considerava a pobreza um sinal de santidade. A ideia de muitos é que Jesus teria vivido como um mendigo, sem qualquer recurso, como se a pobreza extrema fosse por si só um sinal de espiritualidade, enquanto a riqueza seria automaticamente pecado, como se ele desprezasse qualquer forma de provisão e tivesse escolhido deliberadamente uma vida miserável. Mas essa leitura simplesmente não corresponde ao que os evangelhos mostram. Jesus nunca se apresentou como um indigente. Ele afirmou: as raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Mas essa frase não é uma exaltação da miséria, mas uma descrição da natureza itinerante do seu ministério. Jesus não estava defendendo a pobreza como ideal espiritual, estava mostrando o custo do discipulado. Ele escolheu não se fixar, não acumular, não se estabelecer por missão, não por romantização da carência. Ao mesmo tempo, os evangelhos deixam claro que Jesus não vivia em abandono absoluto. Ele se alimentava normalmente, participava de refeições em casa de pessoas ricas, era hospedado com frequência e contava com sustento material durante o ministério. Lucas registra que algumas mulheres contribuíam com seus próprios recursos para o sustento de Jesus e seus discípulos. Isso mostra que Jesus não rejeitava provisão, conforto básico ou apoio financeiro. Ele não era rico, mas também não era miserável. Por outro lado, Jesus foi duríssimo com a idolatria da riqueza. Ele expôs o perigo do coração dividido. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Quando confronta o jovem rico, mostra que o problema não é o dinheiro em si, mas o apego. Vai, vende tudo o que tens, depois vem e segue-me. E é nesse contexto que Jesus declara: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. O alvo aqui não é a posse, mas a confiança no dinheiro. O problema não é ter bens, afinal, muitos homens de Deus na Bíblia eram riquíssimos, e sim, a autossuficiência que a riqueza costuma produzir. Portanto, Jesus não santificou a pobreza, nem demonizou a provisão. Ele confrontou dois extremos igualmente perigosos: a riqueza que se torna ídolo e a pobreza transformada em falsa virtude. O valor bíblico nunca esteve na condição econômica, mas na dependência de Deus. Quinto mito, Jesus aceitava tudo porque ele só pregava amor. Esse mito nasce da imagem de um Jesus que acolhe, mas nunca confronta. Um Jesus que aceita qualquer comportamento sem questionar nada, como se amor significasse aprovação total. A ideia aqui é de um Cristo sempre gentil, sempre compreensivo e incapaz de dizer não. Um Jesus que jamais corrige, jamais denuncia e jamais expõe o erro. O problema é que essa imagem confortável simplesmente não corresponde aos evangelhos. É verdade que Jesus se aproxima de pecadores, ele come com eles, conversa com eles e os acolhe, algo escandaloso para os padrões religiosos da época. Mas em nenhum momento a Bíblia mostra Jesus confirmando pessoas no pecado. O acolhimento de Jesus nunca é o ponto final da história, é o ponto de partida para a transformação. Ele recebe como ninguém, mas confronta como ninguém. Nos encontros verdadeiramente transformadores, o perdão vem acompanhado de chamada à mudança. A mesma voz que diz, ninguém te condena, é a que também diz, vai e não peques mais. Jesus não rejeita o pecador, mas também não relativiza o pecado. Ele oferece graça, mas essa graça nunca é permissiva. Ela confronta, corrige, cura e transforma. Reduzir Jesus a apenas amor é esvaziar o próprio significado do amor bíblico. Amor, nas palavras e ações de Jesus, não é fechar os olhos para o pecado, mas chamar o pecador para uma vida restaurada diante de Deus. Graça bíblica não é permissão para continuar errando, é o poder de Deus que nos encontra onde estamos, mas se recusa a nos deixar onde nos encontrou. Crer em um Jesus que ama, mas nunca confronta, é criar um Jesus que nunca incomoda. E esse Jesus simplesmente não existe nos evangelhos.
Sexto mito, Jesus veio abolir a lei do Antigo Testamento. Esse mito aparece com frequência quando se tentou pôr Jesus ao chamado Deus do Antigo Testamento, como se houvesse uma ruptura entre a antiga revelação e os evangelhos. A ideia é que Jesus teria vindo substituir a lei por algo completamente diferente, mais leve e menos exigente. Mas essa leitura não se sustenta no próprio ensino de Jesus. O próprio Jesus afirma de forma direta: não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim revogar, mas cumprir. Ele não descarta a revelação anterior nem a trata como erro. Pelo contrário, ele afirma que tudo que foi dado antes permanece válido em seu propósito. Cumprir a lei não significa cancelá-la, mas levá-la ao seu alvo final, realizar aquilo para o qual ela sempre apontou. E é justamente aqui que surge a confusão. Com a vinda de Cristo, muitas práticas ordenadas por Deus no Antigo Testamento deixaram de ser necessárias, não porque fossem más ou equivocadas, mas porque eram provisórias e pedagógicas. Sacrifícios, rituais de pureza, distinções cerimoniais e sistemas de mediação existiam para apontar para algo maior. Quando o que elas anunciavam chega, sua função se completa. A sombra perde a razão de existir quando a realidade se manifesta. Quando Jesus corrige interpretações dos líderes religiosos, ele não está rejeitando a lei, mas confrontando leituras distorcidas dela. O problema não era a lei, mas o uso superficial, legalista e hipócrita que se fazia dela. Por isso Jesus não afrouxa o mandamento, ele o aprofunda, leva a obediência do gesto externo ao coração, da aparência à intenção, da letra ao espírito. Assim Jesus não rompe com o Antigo Testamento, ele é o seu clímax. O que era provisório encontra nele seu cumprimento, o que era simbólico revela seu sentido, o que era cerimonial perde a função porque a realidade chegou, o que era moral não é enfraquecido, mas aprofundado. Sétimo mito, Jesus nunca falou sobre juízo, inferno ou condenação. A ideia de muitos é que, por ser cheio de amor, Jesus evitava temas como juízo, condenação e inferno. Mas essa ideia simplesmente não se sustenta quando lemos os evangelhos com atenção. Os próprios evangelhos mostram que Jesus fala de juízo final, separação, condenação e punição eterna mais do que qualquer outro personagem bíblico. Ele usa imagens fortes como fogo, trevas e choro, não para assustar por prazer, mas para alertar sobre a seriedade do pecado e da rejeição consciente a Deus. Jesus não suaviza essas advertências, ele as torna explícitas. O motivo é simples: amor verdadeiro avisa. Jesus não esconde o diagnóstico nem minimiza o perigo. Ele fala de inferno justamente porque leva a eternidade a sério e porque sua missão envolve resgatar pessoas desse destino, não fingir que ele não existe. O problema, portanto, não é que Jesus não falou sobre juízo, é que essa parte do seu ensino nos confronta e por isso muitas vezes preferimos ignorá-la. Oitavo mito, Jesus ensinou que nunca devemos julgar. Esse mito costuma se apoiar em Mateus 7:1. Não julgueis para que não sejais julgados. Esse versículo quase sempre é lido fora do contexto. A propósito, essa frase virou um escudo para encerrar qualquer conversa moral, como se Jesus tivesse proibido todo tipo de avaliação ou discernimento. Mas o próprio texto mostra que não é disso que ele está falando. Jesus não condena o julgamento em si, mas o julgamento hipócrita. No mesmo ensino, ele fala de trave no próprio olho e do cisco no olho do outro. O ponto é claro: primeiro examine a si mesmo, reconheça o próprio pecado e então ajude o outro. Se todo julgamento fosse proibido, essa parte do ensino simplesmente não faria sentido. Além disso, o próprio Jesus afirma em João 7:24: não julgueis segundo a aparência, mas julgai com justiça. Ou seja, existe um tipo de julgamento errado, superficial, hipócrita e condenatório, e existe um julgamento correto, baseado na verdade e na justiça. Biblicamente, Jesus não elimina o discernimento moral, ele o aprofunda. O problema não é julgar, mas julgar sem humildade, sem verdade e sem consciência do próprio pecado. Nono mito, Jesus era socialista. Esse mito é muito comum em leituras ideológicas modernas que tentam encaixar Jesus em categorias políticas atuais. A ideia é que, por falar do cuidado com os pobres e partilha, Jesus estaria defendendo um modelo econômico específico. O problema é que isso projeta debates contemporâneos sobre um contexto que é completamente diferente. Jesus ensinou generosidade voluntária, não redistribuição estatal forçada. Seus chamados à partilha sempre partem do coração transformado, nunca da coerção externa. Quando ele fala sobre ajudar o próximo, vender bens ou socorrer os necessitados, isso é apresentado como resposta espiritual,
não como política pública. Isso fica claro em Lucas 12, quando o homem pede que Jesus intervenha em uma disputa financeira familiar. Jesus se recusa a assumir esse papel e aproveita a situação para alertar contra a cobiça. Em vez de se tornar um juiz sobre propriedade, ele confronta o pecado do coração. O foco não é o sistema econômico, mas a idolatria do dinheiro. Jesus não veio impor um modelo econômico, mas transformar pessoas. E pessoas transformadas lidam com dinheiro de forma radicalmente diferente de pessoas mundanas. Agora, se você tem interesse de aprender mais profundamente a Bíblia, eu te convido para conhecer a minha plataforma de estudos Bíblia Ilustrada. Nela você encontrará mapas mentais e videoaulas sobre todos os livros da Bíblia, além de vários outros bônus especiais, como um curso de interpretação bíblica também acompanhado por mapas mentais. Tudo isso para ajudar você a realmente entender a palavra de Deus com profundidade. O link para você conhecer a plataforma está aqui na descrição. E antes de sair, aproveita para assistir ao vídeo que está aparecendo aí na sua tela. Fica na paz e até a próxima!